e ouve o que você está passando, vê como você está se sentindo e acha que é algo que é, que é uma besteira, né? Eles acham que é fácil lidar com isso, mas só sabe quem está passando. E assim, eu acho que a síndrome do pânico é como se fosse uma depressão, porque a pessoa a pessoa não sai de casa, a pessoa não sente desejo de sair, não sente desejo de estar nos lugares, a pessoa se isola. É como se fosse uma depressão, né? E dentro de mim eu sentia um medo muito grande. Eu tinha medo de sair de casa. Quando eu saía de casa eu já passava mal. Quando dizia, você vai sair, nós vamos sair, meu coração já acelerava, eu ficava com bastante medo, eu passava mal nos lugares que eu ia, porque eu estava passando por esse momento difícil, só que eu não sabia que era uma doença, né? Eu achava, não, eu tô ficando louca. Vinha esses pensamentos na minha mente, não, você tá ficando louca. Como muitas pessoas assim, que não entendem, não sabem o que é passar por isso, é o que elas falam, que a pessoa tá ficando louca, que isso é besteira, tal. Mas eu acredito assim que eu cheguei a esse estado porque quando eu era criança, eu tinha muito medo. E isso, eu fui crescendo com esse medo. Eu deveria ser tratada desde criança, só que naquele tempo não existia tanto, a medicina não era tão avançada, não tinha psicólogos para conversar, para tratar desses problemas. Porque E na verdade a falta de recursos também e tratamentos era muito caro, não era tão acessível quanto é hoje, né? Então, para vocês terem uma ideia, quando morria alguém aqui próximo, eu ficava com muito medo, eu sentia muito medo, eu não dormia à noite. Teve um vizinho aqui que morreu aqui de frente à casa, que mora aqui em frente à minha casa. O vizinho, ele morreu. E eu fui lá e olhei para ele, morto na cama, eu vi. E nessa noite eu não consegui dormir, isso foi à noite, eu não consegui dormir. Eu fiquei com bastante medo, que eu fiquei encolhida na cama e ficava me tremendo de medo. Só que eu não sabia, eu era criança, eu era adolescente, e eu não sabia que isso não era normal. E minha mãe também não sabia, como a gente já falou, que antes não tinha tantos recursos que nem hoje. Então eu fui crescendo com esse medo exagerado, e daí foi desencadeando mais outras coisas e acabei tendo a síndrome do pânico. Por quê? Porque eu não tratei no início. Então isso é muito importante, né? Que quando vierem os primeiros sintomas, a gente tem que já se tratar, já reconhecer que não está normal. Aquilo não é normal. Como você conseguiu superar? Você conseguiu superar sozinha ou alguém lhe ajudou, pessoas lhe motivaram para que você pudesse sair dessa síndrome do pânico? Sozinha sozinha nós não conseguimos nada, né? Porque quando estamos com esta doença, nós queremos nos isolar. E quando a gente se isola, a gente não quer ficar próximo, a gente quer ficar sozinho. Então sozinho a gente vai ficar mais depressivo. Então é necessário que a gente procure ajuda, principalmente dos amigos e familiares, os que estão mais próximos da gente, porque quem passa por esse processo, ele tem que estar próximo da família, de alguém que está próximo. Porque se você não quer estar próximo de quem está próximo de você, você vai querer pessoas distantes para te ajudar. Então o mais fácil é você pedir ajuda aos seus familiares e os seus amigos. E nesse momento que eu passei essa síndrome, quem me ajudou foi a minha família e as minhas amigas, porque como eu passei por esse processo difícil, eu não saía de casa. E muitas vezes minha amiga chegava aqui e dizia, você vai sair, mas eu dizia, eu não vou sair, eu tenho medo. Então ela fazia eu sair a pulso. E eu saía, mas eu saía com medo, eu saía com o coração acelerado.
E isso foi muito difícil para mim. Para vocês terem uma ideia, para sair era muito difícil. Imagine, foi aos pouquinhos. Eu comecei a sair mais próximo, depois um pouquinho mais distante. Então eu fui me adaptando, perdendo o medo. Eu comecei a me soltar mais. E aí foi que eu consegui, né, me curar deste mal. Às vezes eu acordava cedo de manhã, aos domingos, e tinha que comprar algo para fazer, para comer, comprar carne. E aqui próximo de casa, eu ficava com medo. Aí eu ficava, vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Eu ficava com tanto medo que eu tentava, né? Mas eu abria o portão, depois voltava, fechava. Mas foi aos pouquinhos que eu consegui me recuperar, com a ajuda dos meus amigos e familiares. Até quem passa por esse momento difícil, até tem familiares que também não ajudam, né? Verdade. Porque eu mesma tive familiares que disseram, você está ficando louca. E isso foi piorando a minha situação, porque eu coloquei na minha mente que realmente eu estava ficando louca e não conseguia dormir. E aquilo foi piorando. Então, eu quero pedir para vocês que, se tiver um parente na sua família que esteja passando por um processo difícil, igual que eu passei, não critique, somente ajude. Não diga que é besteira. Não fale palavras de desânimo. Se fosse comigo, porque muitas vezes eu dizia assim, se isso fosse comigo, eu não ia me sentir dessa forma, tipo, porque eu me achava forte, né? Eu achava que se eu passasse por o processo que ela estava passando, isso aí era besteira, porque às vezes eu chegava para ela e dizia, você está com medo de quê? Não tem motivo para ter medo. Quem está de fora não consegue entender, não consegue compreender. Então muitas vezes as pessoas que estão de fora acabam atrapalhando, prejudicando ainda mais, porque quando você fala uma palavra negativa, como teve um parente dela que disse, você está ficando louca, aquilo ali ficou na mente martelando. E fez com que ela se sentisse mal e ela passasse a pensar que realmente ela estava se sentindo louca. Outra pergunta que eu quero lhe fazer. Em todo esse momento, você deixou de ser fiel a Deus, você deixou de acreditar em Deus? Ou mesmo você sendo fiel a Deus, mesmo você orando, mesmo você acreditando, você passou por esse processo? Eu jamais deixei de acreditar em Deus. Só que quando a pessoa está passando por esse momento, né, fica com a fé lá embaixo. Mesmo você sabendo quem é Deus, você sabendo a quem você serve, que Deus é poderoso e pode fazer todas as coisas, é difícil. A fé, ela fica lá embaixo. Mas nós não devemos desistir, né? Então, houve uma força de vontade da sua parte para poder superar essa doença, essa dificuldade? Com certeza, eu acredito assim que se eu tivesse desistido, eu nem estaria aqui hoje. Quem sabe, eu não sei onde eu estaria. Mas houve uma força de vontade, sim. Eu queria, é porque é difícil, quem passa é difícil. Quem passa por esse momento, ela sente que está tudo perdido, que não vai conseguir voltar a ser o que era antes. Mas se você ficar só com esse pensamento na mente, você não vai conseguir. Então eu buscava a Deus e pedia que Deus ele me curasse desse mal. E eu tive força de vontade, por isso eu estou aqui hoje contando esse testemunho, porque eu não desisti de viver, porque geralmente as pessoas, várias vezes eu pedi a Deus para me levar, porque eu não queria mais estar naquela situação terrível. Mas eu continuei, com a ajuda de algumas pessoas eu consegui, primeiramente de Deus, né? Que é Deus quem nos ajuda e nos sustenta, porque se não fosse Deus na nossa vida, o que seria de nós, né? Verdade. Então eu digo sempre que se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Então eu sou grata a Deus por tudo e pelas pessoas que me ajudaram, né? E eu posso dizer que eu com certeza tive força de vontade. E por isso que eu superei, né? Primeiro Deus, a família, os amigos me ajudaram a superar. E hoje eu estou aqui, agradecendo. Então, no caso, se ela tivesse se isolado, se ela não tivesse procurado os amigos ou se recusado a receber a ajuda dos amigos que chamavam para sair, para passear, para
distrair a mente, muito provável que aquela síndrome do pânico que ela estava passando pudesse até se agravado mais ainda. Da mesma forma é a depressão. A pessoa perde o sentido, o desejo pela vida. Depressão é uma tristeza profunda na alma, que muitas pessoas desistem de viver e pedem a morte. Muitas pessoas, elas se sentem tão desesperadas que elas acreditam que a solução para a depressão é a morte. Muitas acabam até tirando a sua própria vida. Alguns dias atrás eu citei em uma das lições da Escola Bíblica Dominical aqui no canal de uma irmã, ela pastora, ou era dirigente de ciclo de oração, estava tendo dificuldade na sua igreja devido a uma festividade que estava sendo realizada, e por causa de uma farda, do pano e da cor da farda, as irmãs começaram a consumir o juízo dela, e um dia ela perdeu a paciência e ela falou algumas verdades. E depois, quando ela chegou em casa, ela estava na cozinha preparando o almoço, e ela conversando com o esposo foi dar um aconselhamento dizendo que ela não deveria ter falado com as irmãs, ela deveria ter ficado em silêncio. Só que essa irmã, ela já estava em um processo de depressão, só que nem o seu esposo sabia. Então ela estava com uma angústia tão grande que as pessoas tinham lhe causado, que ela, mesmo ali na cozinha, ela não aguentou, ela pegou a faca que ela estava cortando os alimentos e ela passou no pescoço, tirou a própria vida dela, deixou esposo e filhas, por causa da depressão. Então nós podemos entender, irmãos, que a depressão ela é uma doença como qualquer outra. A pastora Ludmila Ferber, ela está acometida de um câncer. E pelo amor de Deus, não vamos julgar, dizer que quando uma pessoa está com um tipo de doença como essa, que é pecado, é Deus que está castigando. Não. Todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a essas coisas. Da forma como Deus manda o sol para todos, chuva para todos, muitas pessoas, tanto crentes como ímpios, são acometidas. Todo mundo, todo ser humano tem a célula cancerígena no seu corpo, só que em algumas pessoas elas desenvolvem, em outras não. Então não existe isso de o cristão ele não pode ter depressão, o cristão ele não pode ter câncer, o cristão ele não pode ter diabetes, não pode ter pressão alta. Por que não? Se nós somos matéria como todas as pessoas. Então, vamos acabar com isso. Os pastores, os pregadores, antes de você subir à tribuna para falar sobre um determinado assunto, por favor, vá estudar, vá se aprofundar no assunto, vá entender, porque não é só chegar lá em cima e dizer que um crente cheio do Espírito Santo não pode ter depressão. Vamos agora retornar para mais umas referências bíblicas para nós entendermos que grandes homens de Deus, como o patriarca Jó, um homem de uma fé extraordinária, em muitos momentos ele se queixou, e os sentimentos que ele expressa através dos textos que nós lemos é de uma pessoa que estava deprimida, que estava com depressão. Vamos agora para o segundo caso, que é o do profeta Elias, é um dos mais conhecidos. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, diz o seguinte: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então, o profeta Elias, um homem que fez descer fogo dos céus por pelo menos 2 vezes, no Monte Carmelo, quando ele estava disputando com os 450 profetas de Baal. Na outra vez que também uma companhia de soldados foi em busca dele, e ele clamou a Deus e desceu fogo do céu e consumiu todos aqueles soldados. Um homem que ele disse: segundo a minha palavra não haverá chuva sobre a terra. E por um período de cerca de 3 anos e 6 meses não houve chuva sobre a terra. Um homem que operou vários milagres, um homem que tinha intimidade com Deus, mas
em um determinado momento, ele entrou em depressão. Por que será que ele entrou em depressão? Porque depressão é uma doença, qualquer pessoa pode adoecer. Nós vamos ver o apóstolo Paulo, ele recomendar para Timóteo que não bebesse somente água, mas que tomasse um pouco de vinho misturado com a água, por causa das úlceras no seu estômago. Então, porque Paulo, ele, ao invés de receitar para Timóteo, porque Paulo, ele não fez uma oração para que Timóteo fosse curado daquelas úlceras que ele tinha? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele tinha dificuldade na sua visão, ele não enxergava muito bem, porque ele não colocou a mão nos olhos e não disse, eu vou ficar curado, eu estou curado. Então nós temos que entender que o cristão, ele adoece. O profeta Eliseu, ele fez mais milagres do que o profeta Elias, mas quando você vai ler a sua história, ele morreu enfermo. A Bíblia vai dizer que ele adoeceu, morreu de uma enfermidade. Por que ele morreu de uma enfermidade? Porque somos seres humanos, estamos sujeitos às mesmas coisas que as demais pessoas passam. E isso é fato. Então, meus amados irmãos, nós temos que passar a entender mais essas pessoas, entender que é uma doença, que essas pessoas precisam de tratamento, de apoio. O que é uma pessoa que está em depressão, o que é que elas precisam? Olha só o que é que essas pessoas que estão com depressão, elas precisam. Observa-se que o vínculo de confiança entre o enfermo e quem tenta ajudá-lo é de fundamental importância para vencer a resistência, fazendo com que aquele que se sinta acolhido, amado, respeitado e compreendido. Lógico que muitas vezes vai existir uma resistência por parte da pessoa e você tem que saber lidar com isso. Porque você tem que continuar insistindo, mas de uma forma não demonstrando que você está com pena, porque isso faz com que a pessoa se sinta mais para baixo, mas você tem que demonstrar que você compreende, você tem que mostrar que você entende ela. E tem que ter paciência também, né? Porque... muita paciência. Tem que ter paciência, porque às vezes a pessoa, ela se irrita fácil, né? E não é porque a pessoa quer se irritar, é porque faz parte do processo que ela está enfrentando. São sintomas da doença e que se manifestam da forma como a pessoa que ela está com uma dor de cabeça, aí ela vai sentir alguns sintomas, vai precisar tomar algum remédio. Então, a pessoa que está com a depressão, ela vai esboçar os sintomas da doença, que às vezes é mau humor, é falta de paciência, ela não vai querer te ouvir, ela não vai querer, mesmo que você convide ela para participar de algo, alguma atividade, ela não vai querer ir. Não vai querer ajuda. Não, né? Vai querer ajuda. Ela não se ajuda e muitas vezes não vai querer ajuda de quem está ao redor. Vai falar mais alguma coisa? Não, pode continuar. Então, meus amados, que em nossas igrejas venha acabar essa falta de sabedoria por parte de alguns pregadores e de até pastores que, como eu falei no começo desse vídeo, o pastor pregou aqui terça-feira em nossa igreja e ele disse que é impossível um crente cheio do Espírito Santo ter depressão, ficar triste, que 2 horas de oração é o suficiente para acabar com qualquer tristeza. E não é assim que funciona. Existe sim diferença entre tristeza e depressão. A tristeza, você, por exemplo, alguém da sua família falece, você vai ficar triste por alguns dias, algumas semanas, mas depois você retoma a sua vida e segue em frente. Já a depressão não, é diferente. A depressão pode levar meses e até anos, e se não for tratado, pode levar o paciente até a tirar sua própria vida. Então, se você é pastor, é líder, é membro, é congregado, saiba que
se você é um pastor e se você está sentindo alguns dos sintomas que foi apresentado aqui nesse vídeo, não é vergonhoso você procurar se tratar não. O meu pastor, ele teve depressão, ele teve síndrome do pânico, se não me falha a memória, e síndrome do pensamento acelerado, e ele diz que muitas vezes ele no seu carro, ele desejava jogar o carro na frente de um ônibus e tirar a sua própria vida. E ele procurou o pastor dele para contar isso, e sabe o que foi que o pastor dele disse? Ou você está em pecado, ou você está com um demônio. Pelo amor de Deus. Veja só o nível de ignorância de uma pessoa que deveria aconselhar, compreender, ou se não conhece a causa, se não sabe, vá buscar informações primeiro, para depois você orientar. Olha, meu irmão, eu vou buscar informação e eu vou procurar te ajudar. Mas dizer que é pecado ou demônio, isso não existe. Nós temos que entender que a depressão é uma doença e precisa de tratamento, precisa de apoio dos familiares, dos amigos e dentro da nossa própria igreja. E não devemos fazer julgamento, não devemos mangar, não devemos criticar, devemos orar e apoiar, estender as mãos para ajudar os nossos irmãos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp que você participa, da sua igreja, de amigos, irmãos, nas suas redes sociais, porque esse vídeo ele precisa alcançar o máximo de cristão possível. Porque as pessoas precisam entender que a depressão não é possessão demoníaca, não é motivo de pecado ou falta de intimidade com Deus. Qualquer pessoa está sujeita a essa doença. Então, que fique isso muito bem claro neste vídeo. Eu gostaria de aproveitar, antes que encerre esse vídeo, e agradecer as pessoas que mais me ajudaram nesse momento difícil. Primeiramente, aos meus pais, a minha mãe e o meu pai, né? Foi essencial na minha vida e são até hoje. Meu esposo, que muitas vezes não acreditou em mim, porque ele não sabia como lidar com essa situação, ele não sabia o que era esta doença e hoje ele já sabe. E também as minhas amigas, que muitas vezes me ajudaram a sair de casa, a minha amiga Claudilene e a minha amiga Alexandra. Eu quero deixar um beijo para vocês e dizer que eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês, por vocês fazerem parte da minha vida. Um beijão e um abraço. Então, um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau.